nosso companheiro Clóvis Nunes, que já é conhecido de praticamente, eu acho que todos nós, né? Clóvis é professor, é projetista técnico, parapsicólogo, pesquisador de fenômenos paranormais, escritor e conferencista espírita, especialista em transcomunicação instrumental. Então, Clóvis, com você, a palavra na noite de hoje, com o tema da transcomunicação, da mediunidade à transcomunicação. Muito boa noite para todos e todas. Que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. Nós vamos abordar um pouco desse período que temos aqui no espaço virtual da live, esses dois temas espetaculares, que é a mediunidade e a transcomunicação. Vamos falar um pouco, dessa vez, sobre as distâncias e aproximações dos mesmos. Inicialmente, no movimento espírita, quando surgiu o termo transcomunicação, quando a temática tomou lugar no espaço do conhecimento do movimento espírita, alguns líderes e escritores, palestrantes questionavam e até me perguntavam em algumas palestras, mas por que criar esse termo novo, transcomunicação? Se nós já temos o termo mediunidade, se nós já temos toda a classificação feita por Kardec, já existe a mediunidade de efeitos físicos, já existem a psicofonia, os fenômenos de materializações. Então, por que fazer esse termo para definir um fenômeno que já tem mais de um século de estudo, de pesquisa, de registros, de publicações? Não seria uma inovação, uma maneira de se esquecer o que se construiu? Vários questionamentos apareciam naquela época. Mas, aparentemente, essas pessoas podiam ter alguma razão. Mas se formos debruçar a nossa atenção para a apresentação de O Livro dos Espíritos, é Allan Kardec quem afirma lá: para ideias novas, palavras novas. E quando ele lançou o Livro dos Espíritos, ele estava apresentando ao mundo um conhecimento novo. E esse conhecimento novo que ele apresentava precisava de palavras novas, porque eram ideias que a humanidade ainda não tinha alcançado de uma maneira clara, lúcida e compreensível. Então, um conhecimento novo precisa de palavras novas para que ele seja bem entendido. Mas aí vem um outro questionamento. Mas a comunicabilidade com os espíritos não é um velho tema? Sim, mas a natureza e a maneira de estabelecer essa comunicabilidade é nova. A transcomunicação é o contato com os espíritos através de aparelhos eletrônicos, de aparelhos técnicos ou tecnológicos. Inicialmente, começou com os rádios. Depois, a transcomunicação, que na época não era chamada de transcomunicação, era chamada de EVP, Electronic Voice Phenomenon, em inglês, mas aqui em português seria, poderíamos dizer, fenômeno das vozes eletrônicas. Esse termo foi, na verdade, criado na Europa, mas com o tempo ele passou a ser até uma espécie de despistamento, porque alguns pesquisadores afirmavam que umas 2 ou 3 décadas depois, quando o EVP se desenvolvia com o suporte de pesquisas acadêmicas e verbas de pesquisadores que mergulhavam dentro do mundo acadêmico nesse assunto, o fenômeno das vozes eletrônicas poderia ser associado até a vozes sintetizadas. Não espantava a ideia com essa sigla se ela viesse com um vocabulário que dissesse que era a comunicação com os mortos através de aparelhos eletrônicos. O preconceito da época e as limitações poderia
barrar as pesquisas ou dificultar os caminhos e ações dos pesquisadores nesse terreno tão difícil e tão sensível que é a comunicação com os espíritos através de meios técnicos. Mas o EVP evoluiu e mais tarde, nos anos 80, um físico alemão, de quem eu me tornei muito amigo, o Dr. Ernest Senkowski, agora na Pátria Espiritual, desencarnou aos 92 anos, há 3 ou 4 anos atrás, aproximadamente. Ele é o autor do termo, do verbete, do vocabulário transcomunicação. Ele juntou 2 verbos da língua alemã, ou da língua universal, dois termos, melhor dizendo, né? O verbo comunicar com a palavra transcendente. Trans vem de transcendental. E comunicação, que vem o termo transmas comunicação, é uma comunicação transcendente. Mas ele acresceu o termo instrumental, que vem de instrumentos. E isso não foi nenhuma sofisticação, nenhuma redundância para apresentar o velho fenômeno da mediunidade. Ele seguiu aquela mesma dinâmica de Kardec para ideias novas, palavras novas. A comunicação com os espíritos através da mediunidade, ela é notoriamente conhecida por todos nós. Allan Kardec foi o pioneiro a classificar isso, ele mergulhou nesse domínio de pesquisa com muita maestria e classificou 59 tipos de mediunidade e 80 tipos de variedade de médiuns. Ele nominou tudo isso. Isso está no Livro dos Médiuns, essa classificação robusta, que o movimento espírita não conhece. Você perguntar se na plateia, online ou na plateia presencial, e eu faço essas perguntas em nossos seminários de mediunidade há muitos anos, quantos tipos de mediunidade você conhece? As pessoas não chegam a 10. As plateias nunca chegaram a 10, chegaram até a 9. Isso com alguma ajuda, porque a gente vai aí para psicofonia, psicografia, mediunidade de efeito físico, e vai começando a ficar mais difícil, aí vai evidente, desdobramento, aí você chegou em 5 ou 6, mas e para chegar em 59? Isso mostra que a gente não conhece bem a mediunidade na sua amplitude, conforme foi apresentada por Allan Kardec. Se a gente não domina esses 59 tipos de mediunidade, imagina os 80 tipos de variedade de médiuns, todos classificados por ele. Mas em nenhum momento, naquela época, Allan Kardec poderia prever por si mesmo a transcomunicação, embora os espíritos tivessem dito isso. Ele foi recebido em uma questão que está no Livro dos Espíritos, sobre a perda dos entes queridos. Os espíritos afirmavam que tinham um conforto daquele tempo de poder fazer contato com os mortos e amigos pelos meios que estavam ao nosso alcance, mas que nós deveríamos esperar outros meios mais diretos e mais acessíveis aos nossos sentidos. Esses meios mais diretos e mais acessíveis aos nossos sentidos seria mais tarde o EVP ou a transcomunicação, que também ganhou a sigla de TCI, que seria a transcomunicação instrumental. Isso é o que, resumidamente, quando a gente fala TCI, transcomunicação instrumental. Pois bem, ele não sabia, Allan Kardec não sabia, que nós viveríamos, 1,5 século depois, toda essa revolução digital, essa revolução tecnológica. Allan Kardec morre em 1869, ele não conheceu nem o telefone de Alexander Graham Bell, que foi em 1874. Ele não conheceu o gravador, ele não conheceu as ondas artesianas, ele não conheceu o rádio, que foi em 1900. Allan Kardec não dominou, não conviveu com as ondas artesianas. Então, a gente não tinha, naquele período, a menor noção do que seria o mundo, porque o mundo tecnológico do futuro, porque a eletricidade estava nascendo, ela estava dando os seus primeiros passos. O mundo era eletromecânico, naquele período começava a mecânica se casar com a eletricidade e teve a grande revolução. Mas, com o passar dos anos, nós mergulhamos
no mundo eletroeletrônico. E hoje, mais eletrônica ainda. Refinadíssimo. Nós avançamos no tempo e no espaço e somos sociedades em rede. Os espíritos acompanharam isso e fizeram nascer a comunicação tecnológica através dos aparelhos. Interessante é que o Espírito Bezerra de Menezes prenuncia isso através da comunicação acontecida com um grupo relacionado a uma médium famosíssima e pouco esquecida do movimento espírita também, bastante esquecida, não é nem pouco, é muito esquecida, melhor dizendo, Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela escreve num livro chamado Devação da Mediunidade, é um livro da sua própria lavra, embora ela tenha psicografado muitos espíritos, principalmente obras belíssimas. Ela é dona de um contributo notável na psicografia mediúnica, mas esse livro é da sua lavra. A Federação Espírita Brasileira publicou, o livro chama-se Devação do Invisível, e lá o Espírito Bezerra de Menezes dá notícia que estava prestes do homem descobrir um equipamento. Ele não dá o nome, a gente não teria o nome de televisão, mas era a televisão que Bezerra de Menezes se referia. E que, com o tempo, esse aparelho seria comum em todas as residências do mundo, nós iríamos ter condições de nos comunicarmos, iríamos ter uma condição de lazer muito grande com esse aparelho, mas no futuro os espíritos iriam utilizar esse equipamento para fazer contato com a Terra. Essa psicofonia foi de Bezerra de Menezes num grupo familiar de espiritismo. Isso no começo do século XX, gente. E eles mandam uma carta para a Federação Espírita Brasileira anunciando essa revelação de Bezerra de Menezes. Manda essa carta para o pessoal da Federação avaliar aquilo que Bezerra de Menezes havia trazido no mundo espiritual. A Federação lê e manda uma carta de volta, mas fazendo algumas recomendações completamente fora das expectativas do grupo. A Federação aconselha que eles entrassem no recolhimento e na prece, porque podiam estar sendo vítimas de um espírito mistificador e pseudo-sábio. O curioso é que, em 1946, foram os escoceses que descobriram a TV. Anuncia a descoberta da televisão. Isso, mais de 20 anos na comunicação de Bezerra de Menezes. Em 1959, os Estados Unidos, com a JBS, ela populariza a televisão no mundo todo. E quando o homem pisa a Lua, em 1969, 1 bilhão de pessoas puderam assistir em suas casas, nos aparelhos de TV, ainda em preto e branco, naquela época. A televisão tomou conta de todos os lares. Mas os espíritos previram isso, tanto na codificação quanto na psicografia, na sessão mediúnica, na psicofonia do Espírito Bezerra de Menezes, conforme é narrado no livro Devação do Invisível. Outras revelações vieram, também publicadas em livros, prevendo isso, mas a mais extraordinária está na Revista Espírita, pelo Espírito de Gutenberg, que assevera e informa a todos os pares ali da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, que no futuro a eletricidade faria uma revolução mediúnica. E nós teríamos um meio de comunicação com os espíritos que não interferiria com os condicionamentos do médium no processo da comunicação. Essa informação é muito fantástica. Aliás, as duas, né? Aqui está na Perda dos Entes Queridos, 1934, como também no Livro dos Espíritos, como na Revista Espírita. O que é surpreendente é que os espíritos disseram isso numa época que você não tinha tecnologia nenhuma no mundo. Ninguém previa, ninguém saberia como seria o mundo hoje, com os aparelhos celulares inteligentes, com o computador, com a internet, com Wi-Fi para tudo quanto é canto. Ninguém teria noção de que a gente podia fazer uma live dessa. Isso aqui não tinha nenhuma chance de alguém perceber isso
na mente analógica do século XX, muito menos no século XIX. Mas os espíritos preconizaram a TCI. Então, aí vem o seguinte, as comunicações aconteceram, mas profusamente na Suécia nasceu todo o impacto com Gutenberg, com Frederick Jungelsson, na cidade de Moimbo, uma casa de campo que ele tinha. Outras tentativas de contato haviam sido feitas espaçadamente no tempo, de países, pessoas, os pioneiros da TCI, são muitos. Alguns tentaram e não conseguiram, outros conseguiram sem tentar. Mas a ideia de falar com os espíritos por máquina é antiga, gente. Não é uma coisa que nasceu no século XX, não. Já no final do século XX, tinha intrépidos pesquisadores, visionários, que tentaram fazer esses contatos. Pessoas que não eram conhecidas, meros curiosos. Entre os famosos, nasceu Thomas Edison, em 1920, tentando fazer contato através de um fonógrafo. Depois ele dá notícia do prêmio Nobel Guilherme Marconi, que foi o descobridor do rádio, também tentou fazer contato com os espíritos, não conseguiu. E Nikola Tesla, que agora está em alta o nome dele, com os carros autônomos, né? Os carros que viajam, se transladam sem motorista, que é o futuro. Nós temos carros elétricos no planeta. Então, os nossos netos, os mais novos que estão chegando agora, no futuro nenhum vai precisar mais de carteira de motorista, porque os carros vão ser dirigidos por si mesmos. Em breve, não vai demorar tanto tempo. Já tem alguns assim. Já tem táxi que viaja sozinho, leva o passageiro, tudo guiado pelo GPS, eletronicamente. Então, é um mundo novo que nós estamos inseridos. Mas os espíritos tiveram a condição de nos avisar disso. O processo, como na ciência, tudo é por lentas e sucessivas aproximações. Por lentas e sucessivas aproximações, a transcomunicação foi se acentuando, se desenvolvendo, tomando lugar. Depois das vozes, os espíritos saíram das fitas cassetes, foi para os rádios e foram para os gravadores, de novo. Depois eles foram para os computadores, depois os espíritos começaram a se comunicar por telefone. Eles alcançaram, inclusive, as máquinas de fax, quando os fax eram o auge da comunicação. Eles mandaram muitos fax, principalmente em Luxemburgo, os espíritos interferiram nesses fax. Na Europa também, nos Estados Unidos da América, se recebeu fax do além. Depois os espíritos entraram nos computadores, com textos digitados. Depois eles começaram a mandar imagens escaneadas. Eles também vieram pela TV, nos anos 80. Foi um período de muito desenvolvimento na TCI, a década de metade dos anos 80 até 90 foi um impacto enorme, porque foi o período que se descobriu o Spiricom, que era um aparelho que você desenvolvia a comunicação com a lei bidirecionada, não só de lá para cá, mas daqui para lá, simultaneamente, dialogava-se com os espíritos. Um pesquisador norte-americano de nome George William Meek, foi inventor, um homem espetacular, um engenheiro da Califórnia, na Carolina do Norte, aliás, professor da universidade, autor de muitas patentes, ele era inventor. Aqui no Brasil, algumas indústrias da usam inventos dele dos filtros para despoluir o ar. E o Dr. Meek, com engenheiros técnicos e espíritos desencarnados, desenvolveram uma espécie de radioamador que dialogou com uma entidade chamada George Jeffreys Miller, um ex-engenheiro da NASA, morto 16 anos antes daquela data que eles faziam aqueles contatos em outubro, e eles gravaram em fita, cassete, cerca de 20 horas de comunicação com essa entidade, em diversos momentos. Eles reuniram os melhores momentos, deu 20 horas de contatos direto com essa entidade, George Jeffreys Miller. Esse espírito deu os dados pessoais dele, deu um número secreto de uma apólice de seguro, e a sua esposa pôde receber o seguro de vida depois da morte dele, 16 anos depois, porque a seguradora não havia pagado o seguro. E ele revelou o número pela transcomunicação. Veja que coisa incrível. Ele deu um telefone secreto do Departamento de Engenharia da NASA,
o Dr. George Mick ligou para a NASA e a primeira resposta surpreendente do outro lado da linha que ele ouviu foi uma mulher perguntando quem lhe forneceu esse telefone. Ele é do Departamento Secreto de Pesquisa da NASA. Quem é que está habilitando o senhor a ligar para cá? Ele ficou com receio de dizer que foi morto na época, ficou um pouco constrangido e desligou o telefone. Então, essa notícia da comunicação bidirecionada, ela percorreu a Europa toda. E naquela época já tinha mais de 300 grupos de escuta de TCI, de comunicação via rádio gravador. E começaram a aparecer eventos, simpósios, colóquios, seminários. Aconteceu o primeiro Congresso Mundial de TCI, em 1989, 9 a 12 de novembro, na cidade da Basileia, na Suíça. Eu estava lá. Eu era o mais jovem dos congressistas naquele tempo, eu e mais 2 amigos, os únicos espíritas presentes lá. E desse evento nós mergulhamos praticamente na TCI. Lá estavam os principais pesquisadores. Era um evento de 830 participantes. E só tínhamos nós de sul-americanos. Não era nem brasileiros somente, não. Não tinha ninguém da América do Sul inteira. Só tinha 3 representantes. Que um dos 3 era eu que estava lá. O Dr. Ney Prieto Pérez e o Wilson Pickler, um amigo nosso lá de Curitiba, no Paraná. E desse evento, aí nasceram novas publicações, a gente ajudou a trazer um congresso para o Brasil, a transcomunicação se espalhou como água por debaixo de todas as frestas, um chorrilho de livros começaram a aparecer, grupos espalhados no mundo inteiro, e os novos congressos foram acontecendo. A Alemanha faz, por exemplo, um por ano, desde muito tempo, vários congressos mundiais, muitas experiências, muitos relatos impressionantes. Contudo, aparece essa dificuldade de compreender como a mediunidade se insere na transcomunicação e como a transcomunicação se insere na mediunidade. Uma das coisas que preocupou muito o movimento espírita no começo é que as pessoas achavam que a mediunidade viria para substituir, ou desculpem, que a transcomunicação viria para substituir a mediunidade, como se a presença da comunicação dos espíritos através das máquinas, dos aparelhos tecnológicos, tirasse a necessidade de atuação dos médiuns. Eu me lembro que eu fui fazer um seminário no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e um sargista, um desenhista, um cartunista do principal jornal de lá, esse seminário foi dentro da faculdade, lá da Universidade Federal de Porto Alegre, estava lotado. E na segunda-feira sai uma matéria boa, interessante, e tinha uma charla. Era uma mesa grande, de um lado, da ponta da mesa tinha uma TV, no outro extremo tinha um computador, no centro ali, permeando os 2 extremos das cadeiras centrais, nas 3 cadeiras centrais tinha um rádio, um telefone, um gravador, outros aparelhos ali, do dia a dia da gente, mas tinha um balãozinho em cima do computador que dizia assim: Irmã Televisão, faça a prece de abertura dos nossos trabalhos. E o título do desenho era Reunião Mediúnica do Futuro, os médios eletrônicos. Ou seja, era muito engraçado, né? Bastante humoral, de um humor, de inteligência maravilhosa. Mas não retrata a realidade. Por quê? Porque a mediunidade é uma condição psicobiofísica que a natureza otorgou à espécie humana. A mediunidade se irradia no organismo do homem, afirma Allan Kardec com muita propriedade no Livro dos Médiuns. Então, a mediunidade é uma condição da evolução biológica da espécie humana, é um contributo que está presente nas estruturas psíquicas e biológicas do indivíduo, como ser vivente desse planeta. A mediunidade tem exatamente a idade do cérebro humano. Desde que o homem existe, que existe a mediunidade, que é uma condição sensitiva, que algumas pessoas trazem, que lhe fazem capazes de servir de intermediário entre os espíritos e os homens. O médium é aquela pessoa que traz uma sensitividade de maior ou menor possibilidade
e que ele passa a sentir, com mais ou menos intensidade, a influência dos espíritos, que pode ser pela mente, pela audição, pode ser por uma presença, a pessoa pode sentir uma sensação física relacionada ao arrepio, uma presença, uma impressão, ou pode ser pela psicofonia, pode ser pela psicografia, pode ser pelo sonambulismo, pode ser pelos sonhos. E a maioria das pessoas trazem uma condição rudimentar da mediunidade. Quase todo ser humano é médium. Eu não digo todos, porque não são todos, mas quase são. Você tira um percentual pequeno das pessoas que não têm mediunidade nenhuma. Porque nem todo mundo é médium na concepção do termo. Essa dedução é de Allan Kardec. Embora alguns espíritas afirmem, escrevam, repitam que todos somos médiuns. Isso não é doutrinariamente correto e não é cientificamente comprovado. Nem todo mundo é médium, mas a grande maioria, sim. E uma grande parte dessa grande maioria tem os rudimentos. Médiuns ostensivos, declaradamente ostensivos, aqueles que são portadores de uma mediunidade mais robusta, são poucos. Muito poucos são os médiuns ostensivos. A grande maioria traz os rudimentos. Por isso, são mais ou menos médios. Então, não tem nenhuma família que não tem um caso de mediunidade, que não tem uma pessoa que a gente saiba, que sente alguma coisa, que já sentiu, alguma história, algum conto, algum relato, uma avó que era rezadeira, que curava, outras que sentiam, que viam. É muito comum a natureza humana, a mediunidade. Então, vejam, não é a presença dos equipamentos eletrônicos que vai subtrair da espécie humana uma condição que a evolução biológica otorgou, definiu, construiu e estabeleceu. É uma questão de entendimento sensato, de perceber como funcionam as coisas. A tecnologia apareceu no mundo dos humanos, desenvolvida pela inteligência humana. Quem são os espíritos? Inteligências humanas sem corpo. Ou melhor, até você pode dizer que a inteligência sem cérebro. Os espíritos do além, assistindo a nossa comunicação aqui na Terra, pelos aparelhos eletrônicos, tentaram interferir neles e conseguiram. E nasceu a transcomunicação. Nós poderíamos dizer o seguinte: até os nossos dias, dos meados aí do século XX, praticamente 100 anos depois, o mundo só conhecia uma única via de comunicação espiritual: as faculdades psíquicas humanas. Nós só tínhamos a mediunidade como via de comunicação com o além, com todas as suas variedades, com os 59 tipos de mediunidade, com os 80 tipos de variedade de médios, classificadas por Allan Kardec. Depois da transcomunicação, nós passamos a ter duas vias. As faculdades psíquicas humanas foram secundarizadas, foram agora alinhadas, acompanhadas de uma outra via de comunicação. Correio com além ampliou a sua condição de comunicação, que são os campos magnéticos dos aparelhos eletrônicos. Mas aí vem a grande pergunta: e para que os espíritos utilizem esses aparelhos eletrônicos, precisam dos médiuns? É imprescindível? Não. Precisa dos médiuns? Sim. Em alguns casos, os transcomunicadores são médiuns, outros não são nada. Há casos em que a transcomunicação funciona sem médium algum. Ou seja, enquanto na mediunidade não pode haver comunicação com os espíritos sem a presença do médium, sem a participação dele, não digo nem a presença, que o médium pode estar fora do encontro, daquele espaço. Você pode estar com um fenômeno mediúnico acontecendo em sua casa e o médium ser um vizinho que mora no meio do quarteirão. Há casos de poltergeist, fenômeno de mediunidade, de obsessão, que já foram detectados assim. Às vezes o médium não é aquela... Nem sempre o médium está presente no ambiente, pode estar distante. Mas na TCI, o médium não é como na minha reunião mediúnica. Sem o médium, a reunião mediúnica não funciona.
Sem o médium, o fenômeno de efeito físico não funciona. Sem o médium, a psicografia não funciona. Sem o médium, a psicofonia não acontece. Na transcomunicação, não. Os espíritos podem utilizar os equipamentos eletrônicos com toda a sofisticação lá do além e fazer uma conexão, uma transdução aí de dimensões e alcançar o campo magnético dos nossos aparelhos. É um fenômeno altamente paranormal, produzido dentro do mundo da eletrônica e que não necessariamente é um fenômeno mediúnico. Porque o fenômeno mediúnico pressupõe a participação do médium e de um espírito comunicante. A transcomunicação não necessariamente precisa do médium. Os próprios espíritos deram notícia disso. Os próprios espíritos deram informações sobre isso. O Dr. Ernest Senkowski, o autor da palavra do neologismo transcomunicação, o físico alemão que desenvolveu esse termo, perguntou ao espírito de Tecnícia, que é um espírito que se comunicou em Luxemburgo de uma maneira revolucionária. Esse espírito se comunicava por um rádio de pilha. Ele se comunicava por TV, ele se comunicava por rádio normal, ligada na eletrônica, na tomada, ele se comunicava por voz, e nunca ninguém viu o rosto desse espírito. Ele era um foco de luz na tela. Ele disse que não tinha a forma humana, ele não queria se apresentar com forma humana. E ele apresentava como um foco luminoso, e a voz dele aparecia. E era um espírito que orientava. Tem até uma passagem dele muito bonita, falando da TCI, porque todo mundo queria saber quem era ele, que ele se identificasse. E ele dizia que ele foi um espírito que não passou pela necessidade de muitas encarnações na Terra, porque ele tinha feito o processo evolutivo dele em outros planetas e teve poucas encarnações aqui. Ele não tinha interesse de mostrar o rosto de uma vida muito antiga, que não fazia mais sentido, porque ele já era um espírito sem a forma humana. E quando o espírito evolui muito, ele se torna um espírito de luz, como se diz no vocabulário dos nossos antepassados de senso comum. No vocabulário de senso comum dos nossos antepassados. O espírito de luz não tem forma humana. Quando o espírito não precisa mais reencarnar, não precisa ter forma da última vida que ele teve. Quando o espírito já é um espírito não nominado, quando não tem mais aquela personalidade para ser identificada, quando ele não faz questão. É o que aconteceu com o espírito de verdade. Por isso que quando Allan Kardec pergunta quem é você, ele diz, não importa o meu nome. Ah, mas qual foi sua última vida na Terra? O espírito de verdade responde, isso já faz muito tempo. Ou seja, ele não tinha mais relação com a identidade humana. Já era um espírito iluminado, um espírito não nominado. Então, o espírito se apresenta com a forma luminosa, um pulsar, uma energia. Assim se apresentava a Tecnícia, que quando foi um dia, apertaram ele para ele se identificar. Ele mandou que os transcomunicadores que estavam numa sala fossem ao lado, tipo assim, uma copa, tinha uma folhinha, um calendário normal, aqueles que têm imagens, fotos maravilhosas, e um calendário do mês. Então, ele mandou que olhasse o próximo mês. E ele levantaram a folhinha, olhasse a imagem e voltassem para a tela da TV. Foi todo mundo olhar a imagem. Ele pediu que todos fossem olhar. Eram 6 pesquisadores. Eles levantaram a folhinha e viram a imagem de uma ponte envelhecida, duas crianças maltrapilhas, sem pais, assim como se fossem abandonadas, mal vestidas, segurando alguns sacos, como se fossem alimentos ou roupas velhas, no meio da ponte sozinhos. Aparentemente sozinho. Mas o pintor desenhou por cima deles um anjo, assim, transparente, lindo, com as asas abertas, sobrevoando aquelas crianças, que disse assim, acima da cabeça delas, como demonstrasse que ninguém estaria 100% abandonado nesse mundo, né? Havia alguém velando por aquelas duas criaturas inocentes caminhando na ponte. Eram 2 jovens de sexos diferentes, um gênero masculino e feminino, mas de 10, 12 anos, por aí, 2 adolescentes. Eles voltaram para a televisão e quando eles chegaram na tela, ele botou uma fórmula. E ele escreveu, Tecnícia é igual a anjo menos asas.
Ou seja, ele queria dizer que ele estava para a transcomunicação, como aquele anjo estava com aquelas duas crianças maltrapilhas, sozinhas, solitárias, atravessando a ponte. E havia sido feita uma outra pergunta, que ele mandou ver a folhinha, mas o calendário, e foi responder junto. Qual é o objetivo da transcomunicação? O que eles pretendiam? E o Espírito disse, esse mesmo Espírito que fez a fórmula, tecniça igual a anjo menos asas, tirou a asa daquele anjo lá e mostrou-se como espírito protetor. Bem doutrinária, inclusive, a resposta dele, a fórmula dele. Ele diz assim, o objetivo da transcomunicação é a espiritualização da humanidade. Olha que resposta contundentemente fabulosa. Incrível. Pois bem, esse mesmo espírito tecnícia foi indagado pelo Dr. Senkowski se eles retiravam dos seres humanos algum conteúdo mediúnico para produzir o fenômeno da TCI. E se eles retiravam alguma coisa, como funcionava, de que maneira era esse processo? O espírito, então, responde ao Dr. Senkowski. Ele diz que, às vezes, eles retiravam do cérebro dos pesquisadores, dos participantes que estavam ali na sala, um quanto de energia contida no cérebro dos participantes. Porque o nosso cérebro funciona em microvolts. O cérebro tem um quanto de energia. Enquanto você está ativo, você dorme, o seu cérebro, você dorme para recarregar o cérebro. Durante o dia, você com o cérebro carregado, ele alimenta todos os órgãos do seu corpo, inclusive para você desenvolver suas atividades. O ser humano não dorme para descansar o corpo, isso é uma bobagem, é uma falta de informação. Qualquer ser humano dorme para recarregar o cérebro. Se o cérebro não estiver carregado, os órgãos estão sem condição de se desenvolver ou de atuar nas suas funções. Então, você dorme para recarregar o cérebro. E quando você recarrega, você está com a carga de energia para gastar durante o dia. O espírito diz que tirava um quanto de energia do cérebro dos participantes. Ora, um quanto de energia do cérebro todo mundo tem, independente de ser médio ou não. Ele não falou em tirar ectoplasma, em tirar uma substância gasosa que alguns médicos têm condição de exteriorizar, como acontece no caso das materializações. Não é isso. E ele ainda fala às vezes, não quer dizer que seja sempre. E eu também conversei muito sobre isso com o Martin Wenzel, que foi um pesquisador da Alemanha que conheceu as comunicações de Tecnícia, e ele foi um amigo de Klaus Schreiber, que foi o primeiro alemão a receber a comunicação via imagem pela TV na cidade de Aachen. E conversei também com Adolf Holmes, que foi um dos maiores transcomunicadores da Alemanha, talvez o maior, do século XX e começo do XXI. Adolf Holmes desencarnou e deixou um legado. Eu estive na casa dele, nos encontramos por umas 4 ou 5 vezes, e da casa dele eu fiquei lá por 3 dias, e 2 noites nós conversamos muito sobre TCI. E nos diálogos ele disse que às vezes ele estava fora de casa, ele não sabia explicar, mas ele sentia psiquicamente que o telefone ia tocar. E quando ele sentia isso, e o telefone tocava, era uma transcomunicação. Mas outras vezes, ele não sentia absolutamente nada, e o telefone tocava, e a assistente dele, a secretária, gritava e avisava ele que era uma voz do além. Ele tinha que voltar correndo para atender. E eu lhe perguntei, de 10 chamadas, quantas você sentia? Ele disse, às vezes 3. 7 ele não sentia nada. O que se sabe é que até mesmo alguns médiuns que favoreceram a TCI, porque os espíritos podem usar a energia mediúnica para facilitar a TCI, para ajudar na TCI. Esses médiuns têm uma frequência mediúnica diferenciada da frequência mediúnica do transe comum da mediunidade. Não é o mesmo médio de psicofonia, de psicografia, não é o mesmo médio das sessões, aquele médio que se presta aos trabalhos
cotidiano da mediunidade conhecida, como nós dominamos e atuamos. Esses médiums, eles têm uma frequência totalmente fora da frequência tradicional da mediunidade exercida nos padrões da comunicação direta entre o espírito e o médium comunicante. Eles têm uma outra condição, é um outro tipo de mediunidade que talvez Allan Kardec não tivesse conhecido no seu tempo, que carecia aumentar naquela classificação dele. Mas me lembro também que na psicografia do médium Luiz Antônio Mileco, no livro publicado Meu Além por Dentro e por Fora, o espírito de Humberto Roden, que entrevista Thomas Edison no Além, porque Humberto Roden foi um grande escritor brasileiro, um ex-seminarista, padre católico, que se converteu ao espiritualismo e escreveu obras monumentais. E Humberto Roden foi biógrafo de muitos personagens famosos aqui na Terra. Ele biografou Paulo, ele biografou Einstein, ele biografou Gandhi. E quando ele desencarna, ele encontra esses personagens no além, entrevista como espírito e biografa eles. Faz uma entrevista e faz uma biografia espiritual do que ele viu, viveu com eles lá no além, e psicografava isso por Luiz Antônio Mileco. Não é que ele chega no além, viaja para a Califórnia, encontra Thomas Edison, entrevista Thomas Edison está dentro do laboratório cheio de luzes, e ele pergunta o que ele está fazendo ali, e Thomas Edison diz a ele que trabalha ali 250 técnicos, mortos, espíritos, todos eles ligados ao mundo da tecnologia, inclusive do cinema, ao mundo do cinema, e que estavam ali trabalhando para desenvolver naquele laboratório condições para favorecer a transcomunicação na Terra, para que o médium fosse excluído por completo dos fenômenos da transcomunicação instrumental. E ele tomou susto, o próprio espírito de Humberto Roden disse: mas por que o senhor pretende retirar o médium do contato? E ele diz que, enquanto os materialistas usassem a balsa do escapismo do inconsciente, porque toda vez que você quer negar a mediunidade, até de uma maneira um tanto, vamos dizer assim, solene, os pesquisadores negacionistas dizem que os espíritos nada mais é do que a atuação do inconsciente do homem, que os espíritas enganadamente acreditam que é espírito, e que o inconsciente é capaz de reproduzir tudo que a gente chama de mediunidade. Então, enquanto o inconsciente fosse evocado, e essa balsa do escapismo do inconsciente estivesse ali na beira da explicação para o materialista fugir ou navegar em outros mares do negacionismo, a imortalidade da alma nunca seria comprovada. Ela seria sempre rejeitada. E o espírito de Thomas Edison estava trabalhando com esses outros 250 espíritos técnicos lá no além, para que a comunicação entre os aparelhos e os espíritos fosse direta, que prescindissem dos médiuns, que não necessariamente precisasse do médium. Eu, por exemplo, vou falar da minha experiência pessoal, eu não tenho mediunidade alguma. Nunca vi espírito, não sinto nada, não vejo nada, não ouço nada. E na transcomunicação já recebi inúmeras mensagens, inclusive uma mensagem belíssima do espírito de Astrogildo, recebida no Congresso em Salvador, no Dia dos Mortos, ano de 2002, uma mensagem de uma quantidade enorme de palavras, com versos que ele expressa, uma poesia, talvez tenha sido a primeira poesia do além transmitida para a Terra, ficou qualificada lá no Congresso de Vigo pelo próprio Dr. Sekovsky. Quando eu vi o CD que eu levei, ele qualificou que a nossa captação de transcomunicação desse congresso estaria entre as 10 melhores do mundo, e eu nunca vi nenhuma manifestação mediúnica em mim mesmo. Nunca experimentei. Então, eu não precisei de mediunidade em mim para receber esse contato. E outros mais que eu recebi, maravilhosos, mais curtos, mas que foram inesquecíveis. Recebi telefonema na minha casa, na madrugada, aqui onde eu moro. 2 da manhã, o espírito ligou para mim no telefone. Eu estava fazendo um relato sobre as ocorrências da pesquisa que eu tinha feito em Salvador, com fenômeno de efeito físico e de transcomunicação. Um espírito que foi assassinado aqui em Feira de Santana dizia: eu não fui assassinada, eu não morri como as pessoas pensam, eu fui assassinada, ele me assassinou. Era uma jornalista, que eu não posso ainda dizer o nome,
mas que ela foi sufocada por um travesseiro e morreu na madrugada, assassinada por uma pessoa. E esse espírito revela, essa mensagem manda um texto para uma amiga que estava orando por ela há mais de um mês, chamada Rita. Rita, minha amiga, o mundo dos mortos não é tão triste como pensa, mas eu vi de repente, a gente nunca sabe quando vem. E ela, num lamento, olhe para mim, avisa minha família, eu não morri como estou pensando, ele me assassinou, ele me matou. Eu lamento a mensagem. Foi feita na fita cassete. Essa fita foi tirada de mim para o além, eles tiraram a fita do meu poder, um assunto é longo, e diante desse dia, que foi um fenômeno belíssimo, eu tive a frustração de estar em casa fazendo a descrição disso, era um domingo, me lembro que eu estava começando o programa Fantástico, e minhas pálpebras pesaram, eu tinha cerca de 38 fatos para relatar, de ocorrências que aconteceram lá. E eu estava chegando no 20º caso. E eu vi que o peso do sono chegou forte. E naquela hora eu tomei uma decisão que só eu poderia saber. Eu disse, eu vou resumir. Eu tinha que estar na obra às 7 horas, tinha uma construção grande, importante. Tinha quase 20 pedreiros, entre outros profissionais, para eu orientar. E eu tinha que sair de casa às 6h30, 15 para as 7, no máximo. Tinha que acordar às 6 horas da manhã. E já eram quase 2. E como eu senti o peso do sono, eu comecei a resumir, para fazer de uma maneira rápida, assim que em 10 minutos eu terminasse tudo, para eu não esquecer. Depois eu aprofundaria. Aí meu telefone tocou, eu peguei o telefone, levei o ouvido, era um chiado, como se fosse um vento, e apareceu uma voz enrouquecida e dizia, Clóvis, meu filho, descreva os fatos como você estava fazendo antes. Não se preocupe com o cansaço, nós estamos lhe assistindo e Deus abençoe o seu trabalho. Eu tomei um susto tão grande, primeiro que o telefone tocou 2h30 da manhã, para meus filhos não acordarem, estava com crianças pequenas na época, fui ao telefone rápido, e minha esposa acordou e me perguntou se foi alguma coisa, eu disse, foi uma transcomunicação, porque eu perguntei quem estava falando e a voz, o vento, aquele chiado, como se fosse um vento, saiu e o telefone, como vocês sabem antigamente, muita gente aqui tinha telefone de fio, ele fez aquele famoso barulhinho, tum, 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 ficava dando aqueles pulsos. E eu desliguei o telefone, voltei a descrever os fatos, não sei o que aconteceu comigo, eu fui dormir 10 para as 5 da manhã, acordei 6 horas, não tive cansaço o dia inteiro, fiquei com aquela memória positiva, aquilo me deu energia maravilhosa, e, no entanto, eu não tenho nenhum tipo de mediunidade, e já ocorreram fatos na telecomunicação comigo que foram maravilhosos. Então, não só comigo, mas como pesquisadores no mundo todo, mães que receberam contato de seus filhos sem ter mediunidade, outras têm. Então, nós poderíamos dizer que os espíritos se expressam para encerrar, para a gente ter um tempinho para algumas perguntas. São 3 possibilidades. Primeiro, eles se comunicam com mediunidade e com TCI. Nessas 2 condições, a mediunidade pode estar atrelada e auxiliar a TCI, pode. Os espíritos podem usar a mediunidade como um elemento facilitador e mesclar um pouco de efeito físico aí nos aparelhos eletrônicos. Segunda possibilidade, o espírito pode atuar direto no equipamento, ali no local, pelo pensamento e pela vontade, por tecnologia do além. Os espíritos falam que lá tem estações transmissoras, essas estações foram nominadas, muitas têm nome. A estação que transmite, por exemplo, para os Estados Unidos, chama-se Lifeline. A estação que transmite para a Alemanha chama-se Estação Central. A estação que transmite para Luxemburgo chama-se Zeitstrom, que quer dizer fluxo do tempo, rio do tempo. A gente evoca essas estações. Elas foram anunciadas desde que Juncker recebeu as primeiras vozes por rádio. Um outro transcomunicador recém-desencarnado na Itália, que deixou um legado de quase 50 anos de trabalhos monumentais de TCI, ele também falava nessas estações e sabia o nome delas, que os espíritos revelavam para ele, essas estações, com Luciano Capitani, Grosseto, esses 2 homens maravilhosos, conseguiram mostrar o nome de várias estações, até os espíritos mudavam de estação para transmitir melhor em um certo período. Então, os espíritos podem, por tecnologia, transmitir de lá para nós. E o aparelho daqui receber.
ou ele está mediunicamente ali sintonizado, pegando o auxílio de algum médio de efeito físico. Outra coisa, o difícil talvez não seja nem a comunicação refinada deles com os nossos aparelhos, que são só receptores, seja a transdução de dimensões. Daí os espíritos podem usar o ectoplasma gasoso, que era uma hipótese também que o Dr. Hernani Guimarães Andrade usava com o Dr. George Mick. Ectoplasma gasoso é uma coisa que os espíritos podem retirar da natureza dos vegetais, que é a fitoplasmia, dos animais, que é a zooplasmia, e dos seres humanos, que é a ectoplasmia. O ectoplasma, né, o fitoplasma ou o zooplasma. Eles podem tirar o quanto dessa energia. Tem casos de transmissões, principalmente por telefone, lá com o transcomunicador Hans Otto Koenig, que os espíritos falam, a energia está terminando, só tem 2 ou 3 minutos de tempo. Com Marcelo Batti, a mesma coisa na Itália. Esse transcomunicador que eu acabei de revelar junto com o Luciano Capitani, em vários momentos os espíritos disseram, não temos energia para falar mais. E aí caiu o contato. Então, que tipo de energia é essa que eles estão se utilizando? Eu penso que o melhor de tudo isso ainda está por vir, nós sabemos muito pouco, mas é uma alegria sabermos que não existe só a mediunidade como fonte de comunicação com a lei. Na verdade, o correio com a lei era um pouco precário, ele está melhorando suas condições, porque o mundo espiritual nunca esteve tão longe de nós, ele sempre foi muito próximo, a nossa comunicação com ele é que tinha precariedade entre os carteiros, e tem muitos carteiros na mediunidade aí que não são muito confiáveis. Então, a gente tem que enfrentar mais essa dificuldade. Agora mesmo, no Brasil, nós estamos vivendo um período difícil de fraudes mediúnicos de psicografia. Tem 8 médios fraudando mensagens, tirando informações de Facebook, de redes sociais, como Instagram e de outros canais. E nas psicografias copia aqueles dados básicos que estão publicados no Facebook e as mães choram e entram em estado de torpor emotivo, pensando que a mensagem é autêntica e tudo mentira. E esses médios já foram pesquisados por nós, a boa parte deles, a gente conhece quando a mensagem tem cheiro de rede social. Então, da psicografia ao Facebook nasceu a fraude. E isso é muito ruim, eles usam isso para ganhar dinheiro, para vender livros, para ganhar notoriedade, para usurpar da dor alheia um recurso de benefício próprio. É muito ruim isso. São almas adoecidas que se imiscuíram no movimento espírita, que não tem muita exigência e aceita sem criticidade, porque é muito ruim essa aceitação cega na comunicação dos espíritos, como se tudo viesse do além, fosse verdadeiro, sagrado. Isso tira o senso de criticidade, tira o senso de pesquisa da maioria dos militantes. Então, isso é muito ruim. E essa fraude está aí, já tomando espaço, já foi denunciado do programa Fantástico, até um desses médios já foram desmascarados, mas tem mais gente usurpando a dor das mães e famílias enlutadas, produzindo um crime de covardia em nome da doutrina espírita. Mas a transcomunicação, ela também vem ocupar um espaço maravilhoso em outra área que a mediunidade comum não traz, que é a área do conhecimento, a comunicação com os entes queridos, que é uma área muito carente. Vocês vejam que a gente está muito ocupado nas reuniões do Centro Espírita, que são muito terapêuticas, né? As sessões mediúnicas estão mais ocupadas no socorro aos espíritos que estão em sofrimento, que a gente perde o ente querido e não tem contato com ele, a gente não se comunica com esse ente querido, como deveria ser. A transcomunicação poderia, sim, ocupar esse lugar no centro, os centros poderiam ter uma sala, as pessoas poderiam estudar TCI, implantar um núcleo de transcomunicação, estabelecer... dominar a técnica e estabelecer contato com pessoas que perderam seus entes queridos, fazer uma sessão por semana, tentando fazer comunicação ali, por voz, por imagem, na sala restrita, privada, fazer evocações dirigidas, bem feitas. Isso tudo é possível, porque na Itália se desenvolveu isso, chamado Movimento da Esperança. Os pais que perderam seus filhos começaram a incentivar outros pais, viajando o país e orientando como fazer esses contatos via voz. Hoje a gente tem muitos recursos, mais do que naquele tempo, quando tudo começou. Então, a mediunidade e a transcomunicação caminham juntas, mas com suas condições adequadas de funcionalidade em seus terrenos específicos. Então, não é que a
a transcomunicação venha a subtrair, o médium não vai receber aviso para ele para se aposentar. Ele vai continuar com suas funções, porque os aparelhos de TCI se prestam a comunicações de espíritos que não estão em estado de sofrimento. As sessões mediúnicas têm toda uma ocupação dirigida para isso, de socorrer entidades em estado de sofrimento, que não é a mesma coisa dos aparelhos. Os aparelhos vão funcionar trazendo esse tesouro de conhecimento do além para a Terra, que é uma contribuição maravilhosa e que não está sendo ocupada no espaço das sessões mediúnicas. E penso também que há um tesouro de conhecimentos escondido lá, que aos poucos vão surgindo para a Terra quando a gente estreitar essa comunicabilidade, quando melhorar esses correios, quando a gente tiver, quando a própria ciência e até as religiões, uma boa parte do movimento espírita vem escoimado dos preconceitos, e a gente vai ter na TCI um dos maiores contributos de redenção humana, porque vai ser talvez a maior fonte viva de certificação da nossa indestrutibilidade após a morte do corpo. Então, a transcomunicação veio para ficar, ela não tem volta, é um movimento independente que nasceu dentro do mundo dos pesquisadores. É importante saber que a TCI não veio da parapsicologia, não veio do movimento espírita da Europa, não veio dos espiritualistas, ela nasceu dentro da ciência, dentro da tecnologia, como se os espíritos resolvessem assombrar os aparelhos mediúnicos. Da mesma forma que nos aparelhos eletrônicos, da mesma forma que no século XIX, os espíritos assombraram com as mesas eletrônicas, com as mesas girantes, eles animaram, produziram muitos fenômenos, agora eles fizeram nos aparelhos eletrônicos. Resolveram mudar a ferramenta de ocupação. Eu me lembro aqui, para encerrar essa fase agora da nossa fala, que há um diálogo de Allan Kardec com os espíritos na Sociedade de Estudos Espírita de Paris, quando eles queriam, os estudiosos espíritas daquele tempo, que fosse reconhecida a mediunidade dos animais. E Allan Kardec, antes de produzir a literatura, algum conteúdo que ele ia botar na rua, aí ele consultava os espíritos, a opinião deles. E as pessoas diziam, não, os animais são médios, porque há casos e casos de cachorros que se comportam diferente quando uma aparição espiritual vai acontecer, cavalos que emperravam na estrada, derrubavam até o cavaleiro, empinava, não passava nos famosos lugares mal assombrados, nas casas mal assombradas. Os animais também davam sinais dessa presença. E isso é verdade, não tem como não ser verdadeiro essas narrativas. Eu mesmo presenciei em vários poltergeists reação de animais, gatos, cachorro e papagaio. Eles ficavam em situações, o cachorro se encolhia todo assim, com uma espécie de medo, e um poltergeist começava a acontecer. O gato saía disparado, pulava por cima do pé de jaqueira no sítio, parecia que o gato estava sendo empurrado, açoitado, e os fenômenos começavam a acontecer. O papagaio pulava desesperadamente, queria sair ali do lugarzinho que ele ficava, e cantava e gritava, e o fenômeno acontecia segundos ou minutos depois. Eles davam sinais da presença dos espíritos ali. Isso não é mediunidade, mas na época de Allan Kardec queriam que fosse. E aí Allan Kardec indaga os espíritos. E um dos membros da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris diz assim, os espíritos negam que os animais são médiuns. Nega, não quer aceitar isso. E Allan Kardec não afirma que são médiuns no livro dos médiuns. E aí um pesquisador diz, mas vocês, se dirigindo aos espíritos, não mediunizam mesas e cadeiras? Que são objetos inertes. Por que vocês não podem mediunizar os animais? Os espíritos respondem dentro de uma sabedoria que é cristalina. Ele diz, alto lá, nós não mediunizamos mesas e cadeiras. Nós animamos. Só mediunizamos pessoas humanas. As mesas e as cadeiras são animadas, ainda explica como. Retiramos a quantidade do fluido do médium, misturamos com o nosso fluido, envolvemos o objeto e animamos com a nossa vontade. E aí fazemos as mesas se moverem, a terem movimento, ou deslocamos objetos materiais. Mas eles precisavam do fluido animal do médium, mesclado ao fluido modulado pelo próprio espírito, mobilizado pelo espírito, e envolvendo o animal, o objeto material, a mesa, ou a prancheta, ou o lápis,
segurado na prancheta ou para fazer uma mesa levitar ou transportar um objeto. Eles precisam desse fluido. Poderíamos dizer que os espíritos agora, eles animam os equipamentos eletrônicos, mas nas ondas, na frequência, na sintonia de outras condições invisíveis aos nossos olhos, que hoje nós dominamos. Estamos aqui todos conectados no Wi-Fi. Estamos numa sala com muitas pessoas de muitos estados, tem gente aqui do Rio, eu já vi gente aqui de Fortaleza, eu estou em Feira de Santana, a maioria de vocês estão aí na cidade de Itanhém, no extremo sul da Bahia. Mas tem gente aqui de São Paulo, tem gente de Recife, nós todos estamos ligados aqui para o Wi-Fi. A mediunidade é esse grande Wi-Fi. A transcomunicação também é um grande Wi-Fi. Mas só que, com a mediunidade, você tem a mente humana para fazer a sintonia. Com a transcomunicação, você tem o campo magnético dos aparelhos, a frequência dos aparelhos, que é uma outra condição diferente da mediunidade. E tudo isso é contributo para que o mundo espiritual se aproxime da Terra. São janelas que trazem a abertura para a percepção do horizonte da nossa imortalidade, da vida espiritual, do país da luz, da pátria verdadeira, para o lugar onde todos nós vamos voltar um dia. Então, amigos, eu espero que eu tenha trazido aí alguma ajuda para desembaçar o para-brisa desse assunto que fica embaçado, né? Mediunidade e transcomunicação. Eles podem estar entrelaçados e podem estar separados. O espírito pode se comunicar sem médium, com médium, e não precisa da mediunidade para a transcomunicação acontecer. Pelo menos os próprios espíritos, que são os agentes de produção desse fenômeno, nos asseveram e nos garante isso. Então, nós temos muitas condições possíveis. Pode ser até que no futuro essas duas condições estejam mais juntas, mas é bem preferível que elas caminhem separados, para que não se misturem. Eu também relato que quando eu saí do primeiro congresso em TCI, fiz a visita a alguns transcomunicadores, eu voltei aqui para o Brasil e disse, pronto, vou fazer transcomunicação de uma maneira incrível. Eu vou para dentro do centro espírita, lá está cheio de espíritos, vou reunir os médiuns, vou botar uma sala, vou botar os aparelhos lá dentro, só vai ter gravação. Eu fiz isso 6 meses, gente, não veio nada. Eu fiquei tão impressionado com isso que eu fiz reunião em minha casa, chamei os médiuns ostensivos de várias casas espíritas que eram meus amigos e fiz sessão mediúnica só de transcomunicação, os aparelhos e os médiuns ostensivos. O povo via espírito pegando no aparelho, via gente ligando, tinha psicofonia, tinha orientação por audição, mas nada do aparelho funcionar. Eu voltei para a Europa e fui conversar com o engenheiro Martin Wenzel, que era um transcomunicador incrível. Contei a minha história para ele e a minha frustração de ter quase um ano sem contactar nada. Ele me fez uma pergunta muito simples. Ele fumava um cachimbo, entre uma puxadinha e outra, ele disse, Clóvis, eu vou lhe perguntar uma coisa. Se os espíritos precisassem de médiums para fazer contato, você acha que na Europa, com tantos grupos de transcomunicação, eles não já tinham solicitado? Por que você quer introduzir na técnica que está dando certo uma experiência que não dá certo? Por que você não faz aquilo que muita gente diz no passado, bota a roda para rodar, ao invés de você querer inventar uma nova roda? Talvez esse tipo de médium, junto dos aparelhos eletrônicos, atrapalhe a TCI. Porque eles vão sintonizar e vão predominar com a mente deles a atração dos espíritos pelo psiquismo, pela mediunidade, e vai neutralizar a ação dos espíritos nos aparelhos. Pode até mais atrapalhar do que ajudar. E o Martin Wenzel estava correto. Ele disse, volte para o Brasil e repita a técnica que você aprendeu na Europa. Vocês não sabem da minha alegria. Fiz reunião sem médium nenhum e quando veio os primeiros contatos não pararam mais de vir. Sempre que a gente faz eventos, encontros, já fiz em famílias, em casa de amigos, as vozes vêm. Sempre tem um contato. Por mais simples, débil, às vezes não vem nada, mas a maioria das vezes sempre vem mensagens maravilhosas, que são frases curtas que valem mais do que um discurso. Então, a experiência demonstra que a transcomunicação não necessita do médium para acontecer. Não é imprescindível a presença do médium. Embora tenha espíritas que
são teimosos em querer afirmar isso sem experiência e querendo vencer o fato. Mas o fato diz ao contrário. A nossa crença não pode ter mais força do que a experiência demonstrada pelo fato. Mas penso que o assunto é complexo, um temazinho pequeno assim desse, uma pequena área, exige um tempo enorme para a gente conversar. Mas nós vamos ter uma roda de transcomunicação aí, agora em outubro. Vou publicar para vocês que quiserem assistir. Vai ser uma roda de conversa. A gente vai fazer com pessoas que querem fazer o contato, que estão aprendendo. Existem aulas em um grupo de TCI semanal. A gente já fez isso na nossa rede, mas a pandemia veio e silenciou todo mundo. A gente está tentando ressuscitar isso. Mas vamos estar aqui abertos. Eu não sei se a Araci permite, né? Pelo avançado da hora, que se faça aí 2 ou 3 perguntas. O Aldrin também, que está aí no comando. Eu acho que pela questão do horário, Clóvis, eu só tenho um questionamento aqui para você responder rapidinho, para a gente encerrar, que a pessoa diz assim: estamos vivendo na era eletromagnética. Nesse processo de construção de conhecimento evolutivo do planeta, a comunicação vai acontecer sem intermediário? É possível termos, entre aspas, uma live do além das casas astrais e colônias espirituais? Só para a gente encerrar. Eu acho que a pessoa está vendo muito no futuro, né? Eu acho que essa live no além está mais entre os desencarnados. Aliás, já tinha. Se você recordar do livro Nosso Lar, não sei se vocês estão lembrados da passagem, esse vídeo chamado Ricardo, que estava reencarnado no Rio de Janeiro em condição de criança e que viveu ali na casa da senhora Laura por muito tempo desencarnado. E tinha um evangelho no lar lá na casa da senhora Laura. E ele sai do corpo dentro de uma tela. É bom você entender que Nosso Lar foi psicografado nos anos 40. Foi publicado, o prefácio de Emmanuel foi em 43. O livro veio para o mundo em 44. Em 46, o homem na Terra descobriu a palavra televisão e apresentou ao mundo. Chico Xavier psicografa um livro que antecede o termo televisão. E lá o Espírito André Luiz diz que a colônia é toda monitorada por aparelhos de televisão. Olha como ele antecede no tempo e no espaço essa descoberta incrível. E lá dentro da casa da senhora Laura, o espírito de Ricardo sai do corpo do Rio de Janeiro enquanto dormia, aparece na tela de uma TV e dá uma mensagem no culto do Evangelho do Lar no mundo espiritual. Isso gera uma live do além, com a Terra. Agora, para a gente conseguir uma live dessa com a além, acho que vai demorar um bocadinho, viu? A gente está para ter isso aí, como a gente teve um dia para as primeiras comunicações via telefone. Olha, o primeiro aparelho telefônico do mundo, gente, era unidirecional. Quando Alexander Graham Bell descobriu o telefone, aconteceu uma coisa inusitada. E naquele tempo, quando você fazia algo muito espetacular com a ciência, o pessoal dizia que o demônio tomou parte. Graham Bell, para não ser rechaçado como endemoniado, o aparelho dele era assim, você pegava, ia para a cabine telefônica, falava daqui, telefone bocal, e a 60 metros de distância tinha uma outra cabine. A pessoa lá só ouvia, mas não conseguia mandar mensagem de volta. Era unidirecional. E ele pegou a Bíblia e foi ler na Bíblia em uma passagem de Paulo que fala de amor. A pessoa do outro lado tinha que anotar. E ele trocou alguns termos para poder não ter dúvida que a pessoa estava anotando o que ele mandava. E no lugar que ele trocou, ele anotou. Pois bem, quando Graham Bell apresentou isso ao mundo, os negacionistas diziam o seguinte: se você tivesse inventado um aparelho para falar por um canudo, ainda falar. Mas um fio rígido, como é que um fio rígido vai transmitir voz? Era inconcebível para a mente medíocre comum da época, que não pensava cientificamente, além dos seus horizontes. Mas a comunicação unidirecional foi. Anos depois, é que ficou em 2 sentidos. Mas precisava de uma telefonista para intermediar. Os telefones não eram diretos sem uma telefonista. Você ligava, pedia telefonista para falar, por exemplo, agora com Caio Quinderé. A telefonista ligava para Caio Quinderé para ele falar comigo. Não era direto. Depois tiramos a telefonista. Mas era aquele telefone de bocal. Um aqui, outro aqui. Depois os italianos, dizem que os italianos aperfeiçoaram, porque o italiano gesticula muito, e ele, quando eu estava com esse telefone aqui no ouvido, ele fazia muito movimento e ninguém ouvia o que ele estava falando com o outro bocal, que tinha que sair da voz.
Aí eles colocaram aquela condição de ter a escuta aqui e o bocal perto da boca. Depois nós viemos do telefone fixo para o telefone sem fio. Depois é que a gente veio para o telefone celular, que era analógico. Depois passamos para o G1, G2, G3, já temos no 4 e agora no 5, que são os telefones inteligentes. Passamos para os telefones smartphone, que é um complexo de funções. Tem 23 funções. Talvez a menos importante seja hoje o telefone. Nós evoluímos. Mas nós estamos na TCI dando os primeiros passos. Como um dia a tecnologia da comunicação começou até chegar no rádio, que foi o rádio heterodine. Hoje você tem rádio no carro, rádio aqui dentro, no telefone, você tem todos os lugares, maneiras de você se comunicar com outras fontes dirigíveis de comunicação. Mas a TCI está falando de mundo espiritual. Talvez não seja tão longe, mas um dia, quem sabe, a gente se aproxime de possibilidades que a gente nem imagina. Ô, Clóvis, tudo bom, meu amigo? Oi, Caio. Tudo Você bem? botou a cara na tela aí, eu me lembrei de você, saudosamente e se intencionou. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Então, essa evolução da TCI também não tem a ver com a evolução do próprio ser humano, do conhecimento, da consciência do que significa o estudo da mediunidade? Quer dizer, quando o homem entender e evoluir numa compreensão desse estudo do que é a mediunidade, sair dessa coisa besta, flúvio, de dizer que a mediunidade é só o médium receber um espírito, só tirar dessa fenomenologia do fato em si e entender o que significa essa mediunidade, quer dizer, um homem mais preparado na sua ação de caridade, na sua ação de solidariedade, no crescimento mesmo deste evangelho do amor pregado por Jesus Cristo, pregado pelos grandes mestres aí, quando o homem se evolui neste processo do seu autoconhecimento e do seu entendimento como vida, como tudo, não teria aí uma evolução da TCI? Olha, eu acho que tem um pouco de lógica. A sua percepção imaginária aí do tema. Veja bem, me recordo que numa conversa lá com o Dr. Seikowski, eu aproveito aqui e peço licença para a gente encerrar com esse comentário, porque já acho que o Aldrin pediu para eu responder uma, você já está fazendo a segunda, mas vale a pena entrar no assunto. Eu garanto a vocês que uma grande parte dos melhores cérebros do mundo estão envolvidos nessas pesquisas desde o começo. É tudo gente de ponta, da física, da eletrônica, das universidades, tem gente com pós-doutorado, tem gente trabalhando em física refinadíssima, metida em TCI. Gente assim que está na crista da ocupação tecnológica. Os pesquisadores tinham uma gana, como tem até hoje, de conhecer as leis que estão por trás do fenômeno. Quais são os mecanismos funcionais que levam uma mente sem corpo a interferir no aparelho? Eles queriam chegar nisso, entender essa operacionalidade tecnológica. E os espíritos disseram, pelos aparelhos, que a humanidade não estava amadurecida para dominar essa informação. Porque se a gente controlasse isso agora, teria mais prejuízo do que a descoberta da fissão do átomo que levou à bomba atômica. Porque a gente ia entrar num terreno que dominaria as mentes humanas. Um terreno onde a comunicação, numa dimensão muito mais ampla, mais profunda, se daria e a gente poderia controlar outros seres humanos. E isso, nas mãos de gente inescrupulosa, seria um prejuízo incrível para a humanidade. Então, eles disseram que o objetivo da TCI, por enquanto, era garantir a nossa imortalidade e ajudar a espiritualizar o homem. E quando moralmente a gente estivesse numa condição melhor,
nós entenderíamos as leis que estariam por trás do fenômeno. Eu achei isso interessantíssimo na época que o Dr. Tchaikovsky comentou comigo, porque o cientista ele quer ir além, ele quer entender, porque dominando essas leis, quanta coisa poderia ter de construção na condição evolutiva da tecnologia, né? Seriam coisas impressionantes. Essa coisa de você mexer na dimensão da mente seria difícil. Mas, assim, tranquila, que eu já estou passando a palavra para você. Já pode fazer. Sim, mas maravilhoso, né? A curiosidade da gente, né? Sobre um assunto tão importante para a nossa evolução, né? Como você mesmo falou, o objetivo da transcomunicação, que é a espiritualização da humanidade, a gente adquirir essa consciência da imortalidade da alma, essa potencialidade do ser humano. Então, assim, o assunto é muito importante, muito bom, mas nós temos, assim, o nosso horário, né? Onde a gente precisa fazer o encerramento, e nós agradecemos de coração a Clóvis, além de agradecer a você, Clóvis, pelo seu importante e belíssimo trabalho, né? A gente também parabenizar, né? Porque você é um lutador, é um herói, vamos dizer, nessa área, né? Um lutador que está aí constante, né? Perseverante, não desanima. Então, assim, na verdade, é uma pessoa que merece, né? A nossa gratidão e a nossa admiração. Que Jesus continue te abençoando neste caminho, que a gente sabe que é árduo, mas é muito importante para todos nós, para a humanidade, que te, né, ilumine sempre a sua mente, o seu coração para esse grandioso trabalho, em seus passos. E nós vamos, assim, finalizar a nossa reunião doutrinária, com muita alegria da sua participação, com muita alegria da participação de todos que estão nessa live, e possamos, assim, agradecer. Agradecer a Jesus a bênção desta noite iluminada, agradecer pela presença da espiritualidade, dos trabalhadores espirituais vinculados a esse trabalho de divulgação, principalmente da transcomunicação da Terra. Agradecermos aos bons espíritos, coordenadores da nossa região, do nosso país, pela presença, pelo amparo destes momentos, nos ajudando a compreender melhor este assunto tão importante. E assim nós finalizamos a nossa atividade doutrinária da noite de hoje, com votos de muita paz e muita harmonia para todos nós que aqui nos encontramos. Que assim seja.